Oi, pessoal, boa noite. É, Hoje eu vou apresentar para vocês, né, de fato, como é que vai ser o nosso projeto. E como algumas pessoas ainda não me conhecem, eu vou me apresentar um pouco, vou falar sobre o concurso, vou falar sobre a FGV e se vale a pena ou não, no caso do concurso da Anitrans, se você vale a pena ou não você fazer um concurso para ser CLT. No caso, eu vou deixar a minha opinião, beleza? Então, de antemão, o nosso projeto, né, ele é uma reta final de raciocínio lógico visando a FGV com o objetivo do concurso da NIT-Trans, tá? Walter, vai englobar muita coisa para a FGV? Pode ter certeza que sim, tá? Eu fiz uma análise dos últimos 5 anos do que a FGV vem cobrando e a gente vai ver que vários assuntos eles se repetem, tá? Então, sim, você consegue utilizar ele, essa preparação até para outros concursos, tá? Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Walter Broto. Eu estou aí há 10 anos, né, dando aula para concursos públicos e vestibulares. A minha formação, ela é na UERJ, tá? Eu sou mestre em matemática e já fui aprovado em 6 vezes, já fui aprovado 6 vezes em concurso público. Hoje, o meu foco, né, é ajudar de forma clara a você atingir os seus principais objetivos. E, lógico, sempre com resolução de questões. E o meu objetivo é que você consiga gabaritar matemática e raciocínio lógico nos seus concursos. Bom, daí agora a gente vai falar um pouco sobre o que esperar da prova de raciocínio lógico da FGV, tá? Antes disso, vamos lembrar que o concurso da NIT-Trans ele vai vir com 4 questões de raciocínio lógico, tá? O que eu gostaria, né, o que eu quero e o que a gente vai buscar, que seria o nosso resultado ideal, é o gabarito de raciocínio lógico. Qual é a minha meta mínima? É a gente acertar aí pelo menos 3 questões, tá? Então são 4 questões. Se a gente buscar aí 3 questões ou 4, né, já seria um resultado que, na minha opinião, um resultado satisfatório. Mas já adianto que o nosso resultado ideal ali é buscar esse gabarito. O que a gente vai esperar da prova de raciocínio lógico da FGV? Cara, ela costuma apresentar enunciados interpretativos, costuma ter as famosas pegadinhas, tá? As pegadinhas na interpretação. É muito comum problemas do tipo fulano fez isso, ciclano fez aquilo e aquela famosa pergunta, quem chegou primeiro, né? E aí você fica sem entender de fato o que está acontecendo ali, tá? O famoso problema de interpretação, o famoso problema de lógica matemática, tá? Então aqui isso é muito comum nas provas da FGV. Outra coisa que é muito comum, a matemática apresentada, às vezes você tem que fazer algum cálculo, não são cálculos muito mirabolantes, tá? Às vezes é uma matemática simples, só que o seu real desafio, né, é o raciocínio, tá? E o que eu quero propor, já respondendo a uma pergunta que fizeram, sim, vai servir para quem nunca estudou raciocínio lógico, tá? Vai servir porque é o que eu quero propor, né? Eu proponho a te ajudar a desvendar o raciocínio e que você consiga interpretar esses tipos de problema, tá? A gente daqui a pouco vai comentar quais são os principais erros e aí eu vou até conseguir te ajudar um pouco mais sobre isso. Bom, a cobrança de lógica combinada com matemática também é uma coisa que é comum na prova da FGV. E aí, como eu disse, você vai precisar, né, saber aplicar. E é isso que a gente vai buscar com esse projeto, é que você consiga aplicar o raciocínio lógico para resolver a questão, tá? E óbvio que são as questões da FGV, tá? Bom, dando sequência aqui na nossa aula, o que esperar da prova de raciocínio lógico da FGV, né?
como eu disse, eu fiz uma análise dos últimos 5 anos das provas, tá? E aí, o nosso projeto, ele vai tentar trabalhar ali todo o edital, né? Principalmente com ênfase na resolução de questões e, pontualmente, a gente vai olhar para a teoria, porque também não dá para a gente falar muita coisa sem ter um pouco de conteúdo teórico, tá? E aí, a gente vai sempre olhar para esse gráfico aqui, tá? Esse gráfico aqui, ele vai ser o nosso norteador. Por que que eu quero frisar isso? Como eu disse, é uma análise dos últimos 5 anos da FGV. E aí, existe os assuntos que são preferidos da banca, tá? Então, quando a gente olha o raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, quando a gente olha problemas lógicos quantitativos, cara, isso aqui é muito FGV. Problemas de proposições lógicas, tá? Diagramas lógicos, diagrama de Venn, operação com conjunto, tá? Então, ó, aqui, ó, nós temos o top 3, tá? E aí, isso aqui é comum, e aí eu me estendo a não só a FGV, mas como a maioria das bancas, o assunto de probabilidade, tá? O assunto de probabilidade é um assunto muito frequente nas provas, tá? E aí nós temos outros assuntos, como porcentagem, orientação temporal, raciocínio sequencial. Então, quando a gente fala ali das sequências, né? Pode ser sequência numérica, pode ser sequência de letras, pode ser sequência de palavras, tá? Então, esse raciocínio sequencial é muito comum também na FGV, tá? Tirar conclusões, que foi o que eu disse aqui em cima, quando a gente fala assim, ó, fulano fez isso, ciclano fez aquilo, e aí, o famoso, quem chegou primeiro? Então, você precisa tirar uma conclusão, e essa conclusão vai vir a partir de um determinado raciocínio lógico, beleza? Aí entra a parte de razão e proporção e a parte de análise combinatória. Bom, esse foi o estudo que eu fiz dos principais temas cobrados pela FGV nos últimos 5 anos, tá? E aí, o nosso edital, né? Aqui eu só coloquei, para depois eu vou enviar esse material para vocês, o que tem de raciocínio lógico, matemático no edital da FGV. E aí, quando a gente olha, está um pouco pequeno, mas você consegue olhar aqui princípios de contagem e noções de probabilidade, você consegue olhar aqui porcentagem e proporcionalidade, você consegue ver a parte de proposições, você consegue perceber aqui, ó, diagramas lógicos, tá? Então, você só frisei aqui alguns assuntos que eles estão aqui nos assuntos que são mais cobrados na FGV nos últimos 5 anos, tá? Então, dentro do nosso edital, tem esses assuntos que são os assuntos mais frequentes. Então, a gente sempre vai ser norteado, tá? Por isso aqui, que é o que ela tem preferência de cobrar nos últimos 5 anos e, obviamente, o nosso edital para a gente não ficar perdido. Beleza? Bom, e aí eu recebi a seguinte pergunta. Serve para quem nunca estudou RLM, né? Quem nunca estudou raciocínio lógico? Cara, a resposta é sim, tá? Porque as principais dificuldades, né? Os principais erros de quem nunca estudou raciocínio lógico são as dificuldades na interpretação. E o objetivo do nosso curso é um projeto onde você consiga, de fato, saber interpretar esses problemas, tá? Outro erro comum, e aí aqui não vou nem me estender a só raciocínio lógico. Um outro erro muito comum do concurseiro em geral é pouca prática, tá? É fazer pouca questão. E aí aqui você tem que entender que quem está fazendo concurso, quem vai prestar concurso, precisa fazer questões. Tem que fazer questões. O que vai nortear você são as questões. As questões permitem com que você faça uma análise, um acompanhamento do que de fato você está conseguindo absorver ou não. Então, isso aqui é muito importante.
o concurseiro ele precisa fazer questões. Aqui eu coloquei com ênfase em raciocínio lógico, mas eu me estendo a todos os assuntos. O cara que vai fazer concurso, ele precisa fazer questões. Ele necessita fazer questões, tá? Uma falta de estratégia. O que eu quero dizer com a falta de estratégia? Cara, é você entender, quando a gente olha aqui para cima, quais são os assuntos mais cobrados, isso já é uma estratégia que a gente está traçando. É a gente ter aonde a gente vai chegar e sempre olhando para o que a banca tem a preferência. Mas, obviamente, sem esquecer de todo o processo. Mas a gente tem que entender qual é a preferência da banca. Então, muitas vezes, o concurseiro, né, ele erra por uma falta de estratégia. O concurseiro muitas vezes erra, e aqui eu vou me estender de novo, a prova como um todo, muitas vezes ele erra na estratégia de execução de prova. Por quê? O cara fez pouca questão, o cara não fez nenhum tipo de simulado, e se ele não fez simulado, ele não sabe qual é o assunto que ele domina mais, qual é o assunto que ele domina menos. Então, a falta de estratégia para você fazer uma prova é quase que crucial para a sua aprovação. Então, você precisa ter uma estratégia, você precisa saber qual é o assunto que você vai chegar lá na prova e vai começar. Ah, pô, eu sou muito bom em português. Tá bom, então vou começar pela parte de português. Cara, eu sou muito bom em direito. Bom, vou começar pela parte de direito. Cara, eu fiz o meu simulado com português, raciocínio lógico e depois eu fiz a parte de direito. E aí você vai lá, constitucional, penal, enfim. A falta de estratégia na execução de uma prova, e aí ela é crucial para a aprovação. Então, fazer questões e ter uma estratégia clara de qual matéria você vai começar, quantos dias você vai estudar, tudo isso é muito importante, tá? E, cara, esse aqui, não sei se eu coloquei ali por ordem, mas o erro por desatenção, ele custa a vaga, né? A gente sabe que muitas vezes a gente lê a questão, entende e na vírgula ali a gente comete um erro ali. Então, o erro por desatenção, ele é muito crucial, tá? Então, é em cima dessas coisas que nós vamos trabalhar. Praticar bastante, traçar uma estratégia e tentar corrigir esses erros de desatenção, tá? E, obviamente, ajudar vocês na interpretação das questões. E aí, uma pergunta, né, que me fizeram foi se valia a pena fazer o concurso para ser CLT. Bom, na minha opinião, sim, tá? O que eu vou te dizer sobre isso? Você tem um cargo que é mais estável do que a iniciativa privada, tá? Só que você não tem a estabilidade total, beleza? Mas, de fato, ele é mais estável do que a própria iniciativa privada. Outro ponto que é importante ressaltar é que um concurso CLT você fez a prova, você está dentro dos classificados, a vaga é tua. Você não tem ali o subjetivo, você não tem ali o cara que vai te indicar para a vaga. Então, é por meritocracia, tá? Você está buscando, né, uma remuneração e benefícios que são fixos, tá? Quando o cara está na iniciativa privada, isso é um pouco diferente. E uma outra coisa que eu gosto sempre de frisar é que Correio, Banco do Brasil, Petrobras são empresas que contratam via concurso público e o regime também é CLT. Pô, Walter, tu está comparando a Nititrans com o Banco do Brasil, Petrobras e Correio? Cara, eu estou comparando a forma de contratação. Obviamente que Banco do Brasil, Petrobras e Correio são empresas que são infinitamente maiores do que a Nititrans, tá? Infinitamente maiores. Mas o regime de contratação também é via concurso público para você CLT. Então, a minha resposta é sim, vale a pena fazer concurso para ser CLT, tá?
Bom, aí eu vou apresentar um pouco de alguns resultados, né, que eu tive na outra turma que eu abri, que foi a turma da Penal, tá? Concurso da SEAP. E aí eu entrei em contato com alguns amigos, né, com os ex-alunos também, que acabaram virando amigos. E aí a gente trocou uma ideia e eu pedi para que eles me mandassem depoimentos. E aí eu trouxe os resultados e depoimentos dele. Bom, esse aqui é o Renato. Aqui, ó, tá a foto do Renato. Renato foi aprovado, classificado e logo, logo vai tomar a sua posse aí na Polícia Penal, tá? E aí, ó, ele recebeu uma mensagem e ele gabaritou raciocínio lógico no concurso da Penal, tá? Bom, o Sandro aqui, ó, também foi meu aluno na Penal. E aí, o que ele diz é sobre a minha didática, o empenho que eu tive, o comprometimento que eu tive com os alunos. Então, isso é um outro ponto aí que eu posso passar para vocês. O Ellerson aqui, ó, foi meu aluno também para Penal, tá? O Ellerson me mandou ali um depoimento gigante, agradeço bastante, tá? E aí, ó, o Ellerson também gabaritou raciocínio lógico na Penal, tá? E aí, de novo, ó, didática, cada detalhe com muita paciência, sempre buscando de forma diferente para resolver as questões. Então, fica aí o depoimento do Ellerson. E aí, de novo, ressalto que ele gabaritou raciocínio lógico. Gustavo também foi um aluno nosso, né, da Penal. E aí, de novo, ressaltando que ele gabaritou raciocínio lógico na Penal. E, mais uma vez, é um resultado aí excelente. O Alberto também foi nosso aluno na Penal. Nunca havia estudado raciocínio lógico. Então, me perguntaram ali, vale a pena para quem nunca estudou raciocínio lógico? Vale, porque o Alberto nunca tinha estudado raciocínio lógico e ele acertou 80%. Tá? Então, galera, esses foram alguns resultados e alguns depoimentos que me mandaram. Outras pessoas também me mandaram, né? Mas aí ia ficar extenso demais. Bom, dito isso, como vai ser o nosso projeto, né? Calma que a gente vai fazer questão ainda hoje. Calma. Estou te apresentando, estou te contando um pouco, mas a gente também vai fazer questão, que hoje é uma aula que já vai resolver questão. Então, como será o projeto? Bom, como eu disse, as nossas aulas são ao vivo, elas vão ficar sempre gravadas, tá? Você vai poder assistir e revisar depois, beleza? Pô, Walter, tô com... não posso assistir a aula ao vivo, a aula vai ficar gravada? Sim, vai ficar gravada, tá? Mas as aulas sempre serão ao vivo e você pode tirar sua dúvida no momento ali da explicação, tá? Então, isso é um ponto que eu acho extremamente importante, tá? Então, e, obviamente, ficar gravada para você sempre revisar, sempre que quiser. Outra coisa que eu quero deixar clara, a nossa ênfase é na resolução de questões, tá? ênfase na resolução de questões. O principal erro de quem vai fazer concurso é não resolver questões. E a nossa ênfase vai ser na resolução de questões, tá? Obviamente, sem ignorar a teoria, e a teoria vai ser apresentada de forma pontual e específica, tá? Vocês já vão ter uma ideia do que eu vou falar daqui a pouco. O conteúdo é direcionado à FGV, tá? Então, a gente sempre vai estar olhando para a FGV e os principais tópicos cobrados pela banca. E outra coisa é que as anotações das aulas são sempre disponibilizadas, beleza? Bom, galera, aqui eu apresentei o projeto e aqui embaixo tem aqui o valor do projeto, tá? Que é um investimento de R$ 127,00 à vista, ou se você quiser parcelar em até 12 vezes, sai a R$ 13,14. Se você escanear o QR Code, você vai ser direcionado para a página da QIFI, aonde é a página onde eu faço a venda do curso. Beleza? Então, escaneie o QR Code e vem fazer parte do projeto. Já te apresentei o projeto, já falei sobre ele. Vamos começar, né? Vamos começar e vamos fazer questões, tá? Então,
falamos sobre, apresentei o projeto, agora a gente vai começar ali um pouco da brincadeira e do que a FGV prepara para a gente e o que ela vai trazer para a gente, tá? Bom, nessa primeira questão, a gente vai falar sobre a parte de lógica proposicional, tá? O que é a proposição? Proposição é toda sentença matemática que pode ser classificada como verdadeira ou como falsa. Somente. Ela não pode ser classificada pelos dois valores, tá? Ah, ela é verdadeira e é falsa simultaneamente. Não, ela é ou é verdadeira ou ela é falsa. Beleza? Vou te dar um exemplo que está até aqui. Tomei remédio. Tomei remédio. Isso é uma sentença que ela é classificada como uma proposição. Mas ela é uma sentença que é uma proposição pelo seguinte: essa sentença só tem duas possibilidades. Ou ela é uma sentença verdadeira, porque se eu tomar o remédio, ela é de fato verdadeira, ou ela é falsa. Certo? Se eu não tomei o remédio, obviamente essa sentença ela é uma sentença falsa, tá? Então proposição é isso. Proposição são sentenças que só admitem dois valores lógicos. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Mas eu te adianto, não é isso que a FGV, não é isso que as bancas te cobram, tá? O que as bancas cobram, na sua maioria, são as negações lógicas, tá? As negações ou equivalências lógicas. Na questão, a gente vai falar sobre a negação. Negação. E aí, negação da proposição, nós temos que olhar para os três principais, para as três principais negações, para os três principais conectivos, tá? As proposições, elas são simples ou compostas, tá? Elas vão ser compostas quando elas apresentarem o conectivo. E os três principais são e, ou e o se, então. Beleza? Os três principais conectivos. Vai vir alguma coisa antes do e vai vir alguma coisa depois do e. Vai vir alguma coisa antes do ou, vai vir alguma coisa depois do ou. Vai vir alguma coisa entre o se e o então, vai vir alguma coisa depois do então. Beleza? Então, essas coisas que eu estou falando são as proposições. Então, vai vir uma proposição aqui antes do e vai vir uma proposição aqui depois do e. Vai vir uma proposição antes do ou e vai vir uma proposição depois do ou. Vai vir uma proposição entre o se e o então, vai vir uma proposição depois do então. E aí, a gente precisa saber as negações das proposições compostas. E aí, eu vou te escrever aqui as três principais. Se você estiver anotando, já anota que isso é importante. As três principais negações, daqui a pouco eu vou escrever a linguagem lógica formal. A negação do e é o ou. A negação do ou é o e. A negação do se, então, é o mané. Beleza? Então, é isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que saber para resolver questões de proposições e negações da FGV e de outras bancas de forma geral. Linguagem formal, né? Você vai ter ali uma proposição, o conectivo e tem esse símbolo, tá? E a proposição, a segunda proposição aqui, ó, que eu vou simbolizar por quê. Quando a gente vai fazer a negação da proposição, a gente vai
quando o conectivo é E, a gente vai negar a primeira proposição, vai trocar o conectivo E pelo conectivo OU e vai negar a segunda proposição. Beleza? Então, você já vai ver como é fácil resolver essa questão. Quando o conectivo é E, o que você vai fazer? A gente já falou do E, né? Vai trocar o E por OU. Quando o conectivo é OU, a negação dele é o E. Então, você vai ter a proposição antes, o conectivo OU e a segunda proposição. Para você fazer a negação dessa sentença, você vai negar a primeira proposição, vai colocar o conectivo e vai negar a segunda proposição. Ou seja, o que eu quero que você entenda com isso? Nega as duas e troca o conectivo. Nega as duas e troca o conectivo. O E vira OU, o OU vira E. Nega as duas e troca o conectivo. O OU vira E e o E vira OU. Beleza? Então, isso é muito importante. O se, então, se você estiver anotando, mais uma vez, eu quero que você coloque um asterisco aí, porque o se, então, é o mais cobrado de todos, tá? A negação do se, então, é o mané. O que é o mané? É o mantém e nega. Ou seja, você vai pegar a primeira proposição que está aqui e vai escrever exatamente como ela é. Vai colocar o conectivo e vai negar a segunda proposição. Então, quando o conectivo for o se, então, a condicional, né, como é chamada, quando for o se, então, o método é o mané. Mantém e nega. Então, você repete a primeira e nega a segunda. Beleza? Essa foi uma parte teórica aí para a gente lembrar. E agora vamos resolver essa questão aqui. Vamos ver se você consegue. Primeira dica que eu vou te dar é: qual é o conectivo? Se o conectivo é o e o problema está pedindo a negação, eu já sei que o E vai virar quem? Ou. Se o E virar ou, estratégia de prova. Para eu não errar nada, eu venho aqui e procuro onde está o ou. Ó, aqui tem ou, aqui tem E, aqui tem E, aqui tem E, e aqui tem sim, então. Só de saber isso, você já vai marcar a resposta correta, meu amigo. Só de saber qual é o conectivo que virou. Mas agora, vamos lá negar a sentença. Se aqui a sentença original é tomei o remédio, a negação disso é negar, é colocar o não. Então você não tomei o remédio, certo? Não tomei o remédio ou, beleza? Aí agora a dor não passou. Presta atenção aqui que tem um ponto importante. Quando ele coloca que ali já está negando, quando você faz a negação da negação, isso se torna uma afirmação. Ou seja, tomei o remédio e a dor não passou, quando eu for negar essa sentença, ficaria assim, ó. Tomei o remédio e a dor não passou. Esse não aqui, ó, isso vira uma afirmação. Ou seja, não tomei o remédio ou a dor passou. E aí, ó, letra D é a nossa resposta. Beleza? Então, ó, se a gente for escrever os símbolos ali, você tem, né, a sentença assim, ó. P, E, não, que. Tudo bem? Não, porque aqui ele está com um conectivo não. Quando eu vou fazer a negação disso,
a negação se torna o quê? Nega a primeira, troca o conectivo e pelo conectivo ou, e aí vai ficar a negação da negação. A negação da negação é uma afirmação. Então ficaria negou a primeira ou afirmou a segunda nesse caso. Tudo bem? Então, você precisa saber negar os três principais conectivos. E, ou e u. Mais importante de todos, o sim, então. O e vira ou vira e o sim, então, é o método mané. Mantém e nega. Ficou claro? Dúvida até aí? Então, vamos para a questão 2. Vamos ver se você, de fato, entendeu. Considere a proposição. Se Maria não sabe matemática, então ela erra problemas de porcentagem. Assinale a opção que apresenta a negação dessa proposição. Se, então. Se, então. E o problema aqui é a negação. Se a gente quer negar o se, então, você já sabe que o método é o mané. O mané é o quê? Mantém a primeira e nega a segunda. Ou seja, mantém é manter, copiar como ela é. Mantém a primeira e nega a segunda. Então, a gente vai fazer o quê? Pegar a primeira proposição como ela é, colocar o conectivo e negar a segunda proposição. Ou seja, ela erra problemas de matemática? A negação disso é ela não erra problemas de matemática, problemas de porcentagem. Ela não erra problemas de porcentagem. Então, o sim, então, é o mané. Mantém e nega. Agora, vamos ver se isso está lá. A gente já sabe, ó, que o conectivo é qual? O conectivo é o e. Aí aqui, ó, tem o e, aqui tem o e. Se, tchau. Nenhuma dessas três é a nossa resposta. Estratégia. O nosso conectivo é o e. Então, agora, a gente já sabe qual é o conectivo. O que a gente vai fazer agora? Mantenha a primeira. A primeira você repete. A primeira está assim, ó. Maria não sabe matemática. Então, repete. Maria não sabe matemática. Está aqui. E o que acontece com a segunda proposição? A gente nega. Ela não erra problemas de porcentagem. Então, ela não erra problemas de porcentagem. Problemas de porcentagem. Letra D é o nosso gabarito. Beleza? A letra A, a letra E aqui, ó, já estava errada porque Maria sabe matemática. Ele fez a afirmação. E aí aqui deu ruim. Beleza? Então é o mané. Mantém e nega. Tranquilo? Questão 3. Dentro de uma caixa, há 6 balas de hortelã e 4 balas de leite. Se 5 dessas balas forem retiradas da caixa, é certo que... Pensa comigo. Agora a gente tem um problema aí de raciocínio lógico mesmo, de fato. Você tem 6 balas de hortelã, 4 balas de leite. Tranquilo? Daí, você vai retirar 5 balas dessa caixa. Ao retirar 5 balas, o que de fato você pode afirmar? Você pode afirmar que 4 delas serão de leite? Você consegue garantir isso? A resposta é não. Por que não? Porque, bom, se eu tenho 6 balas de hortelã, eu posso tirar 5 balas de hortelã. Então, eu não consigo afirmar que eu vou ter tirado 4 balas de leite. Então, isso aqui é uma afirmativa que não se sustenta. É possível afirmar que todas elas serão de hortelã? Também não.
Porque, cara, eu tenho... Se eu pegar uma hipótese que eu quero tirar 5 balas, cara, eu tenho 4 balas ali que são de leite. É possível que, sem ver, por exemplo, eu tire uma dessas balas. Então, essa afirmativa aqui, ela também não se sustenta. É possível ainda afirmar que 3 serão de hortelã e que 2 serão de leite? De novo, a primeira ali afirmava que a gente tinha 4 balas de leite, né? Cara, eu poderia ter as 5 balas de hortelã, por exemplo. Eu poderia ter 4 balas de leite e uma de hortelã. Então, são casos que são possíveis de acontecer. Então, essa afirmativa aqui, nós também não podemos garantir porque ela não se sustenta. Lembrando que a gente quer algo que é certo de poder afirmar. É certo que pelo menos uma delas será de leite? Bom, ele está dizendo que pelo menos uma das balas será de leite. Vamos pensar. Qual é a pior hipótese para a gente? Cara, a pior hipótese é: eu preciso tirar 5 balas, só que eu tenho 6 de hortelã. Cara, a pior hipótese é eu retirar, por exemplo, as 5 balas e as 5 serem de hortelã. Isso é possível de se acontecer. Então, eu não consigo afirmar que pelo menos uma delas será de leite. Porque, de novo, é possível de acontecer que todas sejam de hortelã. Então, você não pode afirmar isso. Então, essa afirmativa ela também não vai se sustentar. Por eliminação, chegou na nossa resposta. Pelo menos uma delas será de hortelã? Com certeza, sim. Mas agora vamos parar e vamos refletir sobre essa questão. Pelo menos uma delas será de hortelã. Cara, eu preciso tirar 5 balas. E qual é a pior hipótese? É eu pegar todas as balas que forem de leite. Mas se eu quero retirar 5 balas e eu só tenho 4 balas de leite, a pior hipótese é que eu pegasse todas elas. E aí, com certeza, a quinta bala teria que ser de hortelã. Então, pelo menos uma vai ser de hortelã. Porque aí a pior hipótese é quando eu tirar as 4 balas de leite. Mas eu vou garantir uma bala de hortelã. E aí, pelo menos uma vai ser de hortelã. Em qualquer outro caso, você vai ter mais de uma bala de hortelã. Então, a letra E é a afirmativa que se sustenta nesse caso. Tudo bem? Questão 4. Questão 4 é um problema de probabilidade. Assunto extremamente frequente. Eu coloquei 4 questões. Vamos chegando na nossa última questão. Eu coloquei 4 questões e dessas 4 questões que eu coloquei, eu olhei para os principais tópicos. Aqueles que eu coloquei lá no gráfico para você. E aí, olha essa questão aqui. Uma bandeja contém 9 empadas de mesmo tamanho e aparência, mas com recheio diferente. 4 são de frango, 3 são de palmito e 2 de camarão. Então ele veio dizendo o que essa bandeja ali tinha e quais eram os sabores das empadas. Beleza? Daí, uma pessoa retira ao acaso 2 empadas. A probabilidade de que ambas sejam de palmito. Aí você vai parar e vai se perguntar assim: cara, eu não lembro nada de probabilidade. Calma. O que é probabilidade? Probabilidade é uma teoria que ela vai buscar as chances de algo acontecer, tá? E de novo, lembra que eu falei que vai ser sempre de forma pontual e específica. Então eu quero que você entenda que a probabilidade ela quer a chance de um determinado evento acontecer. E como é que a gente calcula a chance de um determinado evento acontecer?
A chance de um determinado evento acontecer é dado pela seguinte razão. Lembra que razão é divisão. É dado pela seguinte divisão. Número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Vou te dar um exemplo fora da questão. Imagina que a gente pegue um dado. Aí o dado tem os números, né, de 1 a 6. 3, 4, 5, 6. Beleza? Aí eu pergunto para você assim, ó, qual é a chance de sair um número maior do que 4? Aí você vai falar assim, bom, a chance de sair um número maior do que 4, eu antes disso preciso saber quais são os números maiores do que 4. Os números maiores do que 4 são os 5, o 5 e o 6. Esses aqui são os casos favoráveis, são os casos que satisfazem o que eu gostaria. Então, o número de casos favoráveis são 2. Então, a chance desse evento acontecer é dado por 2 dividido por todos os casos que são possíveis. Quando você tem o dado, né, numerado de 1 até 6, todos os casos possíveis são 6, né? Porque pode sair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, a probabilidade de sair um número maior do que 4 é dado pela divisão 2 sobre 6. Beleza? Obviamente que aqui dá para simplificar, né? Se você não lembra o que é simplificação, é quando a gente pega uma razão e divide numerador e denominador pelo mesmo número. Nesse caso, a gente consegue dividir por 2. Isso aqui é 1/3. Então, a chance de sair um número maior do que 4 é de 1/3. Tudo bem? Aonde nós temos o 5 e o 6 como os números que satisfazem o meu problema, são os casos favoráveis, e dividido por todos os casos que são possíveis. Ficou claro o que é probabilidade? Agora, nós vamos falar de quando nós temos eventos que são sucessivos. O que é isso? É quando um evento acontece e em seguida acontece outro. Então, nós temos 2 eventos, ou 3, né? Ou 4, ou seja lá quantos forem necessários, tá? Mas é quando tem um acontecimento e outro acontecimento. São eventos que se sucedem. Presta atenção aqui agora. Quando nós temos eventos sucessivos, vai aparecer o conectivo. E o conectivo é o E. Esse conectivo E, eventos sucessivos, o que você faz? Você vai multiplicar as probabilidades. Então, nós vamos calcular a chance do primeiro evento acontecer, nós vamos calcular a chance do segundo evento acontecer, e depois que a gente calcular as chances desses 2 eventos, nós vamos multiplicar essas 2 probabilidades. Beleza? Então, nós temos a probabilidade do primeiro evento vezes a probabilidade do segundo evento. Lembrando sempre que probabilidade é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, tá? Bom, numa linguagem que eu gosto quando eu estou dando aula na escola, que os alunos não esquecem, é o famoso quero sobre tudo. Quero sobre tudo. Probabilidade é o que você quer dividido por tudo que pode acontecer, tá? Ou, se você preferir, favorável sobre possível. Então, guarda isso aí,
e vamos fazer a questão para você ver que ela é um problema bem tranquilo de se fazer. Vamos lá, por partes no problema. Uma bandeja contém 9 empadas, então nós sabemos quantas são, nós sabemos o total. De mesmo tamanho e aparência, ou seja, você não consegue distinguir cada uma delas, mas o recheio é diferente. Aí você sabe que 4 são de frango, você sabe que 3 são de palmito, 2 são de camarão, beleza? Então ele listou quais são os sabores. Agora, atenção à pergunta. A probabilidade de que ambas sejam de palmito, certo? De que ambas quem? As duas empadas. As duas empadas que você fizer o quê? Que você retirar ao acaso. Então você vai retirar essas empadas. Só que você não vai pegar as duas de uma vez só. Você vai pegar a primeira empada e a segunda empada. E é isso que eu quero que você entenda. Você vai pegar a primeira e vai pegar a segunda. Então, a primeira empada é para ela que nós vamos olhar agora. Lembra que a empada tem que ser de qual sabor? Palmito. Se a empada tem que ser de palmito, quantas são as empadas de palmito? As empadas de palmito são 3. Se são 3 empadas de palmito, o número de casos favoráveis são 3. E o número de casos possíveis? Cara, estão as 9 empadas lá. Então, o número de casos possíveis é quanto? É 9. Então, a chance da primeira empada ser de palmito é de 3 sobre 9. Tudo bem? Os eventos, eles são sucessivos, eles se sucedem. Se eles são sucessivos, vai acontecer um outro evento agora. Então, aconteceu o primeiro e vai acontecer o segundo. Se é e, os eventos você vai multiplicar. Agora nós estamos olhando para o que vai acontecer com essa segunda retirada. Essa segunda retirada, você tem quantas empadas de palmito? Lembra que ambas precisam ser de palmito. Então, a primeira tem que ser de palmito e a segunda também. Quando você for retirar essa empada agora, você tem que parar e pensar. Cara, eu tinha 9 empadas. Tirei uma. Então não me restam mais 9. Me restam quantas? Me restam 8 empadas. Então o total de empadas agora é 8. Mas agora, quantas são de palmito? Se você falou 3, tu errou. Por quê? Porque uma você tirou. Lembra que a primeira empada era de palmito? E você tirou ela. Então, a segunda agora, para essa segunda empada, você não tem mais 3. Você só tem quantas empadas de palmito? 2. Então, a chance dessa empada ser de palmito é 2 sobre 8. Lembra que o que você quer, nesse caso, só tem 2. De um total de quantas possíveis? 8. Agora, a gente vai fazer essa continha. Para fazer essa conta, Walter, eu posso multiplicar aqui e depois fazer as simplificações necessárias? Pode, sem problema algum. É a melhor opção? Dependendo do seu conhecimento ali matemático, numérico, sim. É a melhor opção se você tem bastante habilidade? Acho que não. Porque aqui, ó, o 3 e o 9, você consegue dividir ambos os valores por 3. Então, se você dividir aqui por 3, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 3. O 2 e o 8, ambos você consegue dividir por 2. Então, se você dividir aqui por 2 e aqui por 2, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 4. Aí a conta tá assim, ó. 1 terço vezes 1 quarto.
Para você descobrir a probabilidade agora, basta você multiplicar na mesma linha. Ou seja, o primeiro com o primeiro, o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 4, 12. Então, a chance das duas empadas serem de palmito é de 1 sobre 12. E aí, ó, o nosso gabarito é a letra E. Ficou claro, pessoal? Bom, nós fizemos 4 questões agora. Essas 4 questões são um dos assuntos mais cobrados pela FGV, tá? A gente vai se encaminhando para o final da nossa aula. E a mensagem que eu quero deixar aqui, cara, é que a gente vai estar junto durante todo o processo, tá? Então, aí você contratou ali mais do que um curso de raciocínio lógico. Você contratou quase que um amigo ali para poder te ajudar em todo esse processo para a sua aprovação, tá? E, obviamente, a gente sempre vai buscar ali o gabarito. Beleza? Bom, então, de novo, eu compartilho aqui com vocês. Tem o QR Code, tá? Querendo fazer parte da turma, só escanear o QR Code e vem para a gente gabaritar raciocínio lógico. Beleza? Muito boa aula, mestre. Valeu. Vou finalizar nossa aula aqui. Deixo um abraço a todos e vamos juntos. Beleza?